Para um bom encontro online, é importante ter a consciência que estamos em um encontro. Portanto, a concentração é fundamental. Deixe sua câmera ligada. Imagine-se no encontro presencial com uma parede entre você e seu interlocutor. Por vezes, é assim que as pessoas que estão fazendo uma apresentação se sentem quando estão falando. Você as vê, mas elas não lhe veem. Mantenha o foco no encontro. Ficar na reunião fazendo outras coisas, mesmo que no computador, é indelicado. O sentimento do seu interlocutor é que você não está tendo interesse na mensagem. Comporte-se como se estivesse num encontro presencial. Esteja inteiro. Programe-se. Participar de um encontro, dirigindo, andando, comendo, não é muito profissional. Algo pode dar errado, já que você não está atento. Se realmente for inevitável, avise aos participantes do imprevisto e se desculpe. Avise as pessoas à sua volta que você está participando de um encontro online. Peça ajuda para não ser interrompido. Seja pontual. Entre pelo menos 3 minutos antes da hora marcada. Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Eu dei uma... o rockzinho é para a gente começar o dia já na vibe, já começar o dia no speed aqui. Duas coisas, tá? Primeiro, vocês viram que eu atrasei um pouquinho, 5 minutos, porque tem apenas 16 participantes ligados aqui na academia, tá? Então eu peço que vocês aí, brokers, por gentileza, convidem as equipes, porque a academia não é algo que as pessoas podem ou não. A academia faz parte da nossa cultura, e hoje a nossa academia é sobre cultura, tá? Então, peço que todos vocês aí, por gentileza, disparem aos seus corretores, o ideal é que as pessoas estejam dentro da agência, inclusive. Segundo, como falou no vídeo ali, a gente tem que estar com o vídeo ligado, tá? Então, por favor, quem não tiver com o vídeo ligado, infelizmente eu vou derrubar da live, a menos que esteja com uma desculpa muito boa, tá? Porque isso já foi falado centenas de vezes, que os vídeos têm que estar ligados, tá? É mais delicado, mais educado, mais gentil. Então, vou dar um minutinho para que vocês liguem os vídeos e também para que mais pessoas entrem. Tá legal. Nos demais eu vou contar com o bom senso e a gentileza, tá? E os brokers que perceber que seus corretores estiverem na live com o vídeo ligado, por favor, cobrem eles pelo WhatsApp, tá? Mas vamos lá. Essa reunião é muito importante. Eu até pedi a participação do Jonathan e do Jonathan Palermo, da Remax Nobre, e também do Fernando Hertal, da Remax Drimon, que são pessoas que já têm o hábito de fazer o planejamento, né, tanto com seus agentes quanto com si só, e os resultados deles também falam por si só. E eles vão vir aqui para compartilhar com vocês as melhores práticas, né? A Remax nada mais é do que compartilhamento de melhores práticas, e vão compartilhar o que eles fazem para ter sucesso, o que eles fazem para que seus agentes tenham sucesso. É muito importante a gente falar de cultura, porque a nossa empresa é uma das empresas que mais respeita a cultura. E, como diz a própria Disney, né, não existe empresa forte sem cultura forte. A cultura antecede os lucros. E isso não é mimimi, isso não é chovendo molhado, isso é de fato preservação da cultura. Ontem, não sei se todos vocês perceberam, mas aqueles de vocês que seguem o Dr. Gabriel Villarreal, que vai ser um dos nossos palestrantes aqui, inclusive, que
no Broker Summit, ele colocou um post sobre se não me engano, ontem foi a Disney, né? A Disney pediu para que as pessoas voltassem a trabalhar presencialmente, não mais remotamente, né? Com a pandemia, todos nós aprendemos a trabalhar de forma remota e está tudo bem. A gente consegue até desenvolver, vamos falar assim, a gente consegue até entregar resultado, mas tem uma coisa que a gente peca quando a gente fica de forma remota, que é justamente a questão da cultura, tá? Oi, Jonathan. Só para te falar, Akra, tá dando algum probleminha lá com o link, tá? Não sei se alguém já falou aqui para ti, mas se tu puder ir ali no invite, mandar o link de convite de novo lá nos grupos, tá? Ali embaixo tem os participantes, Sim. e aí clicar em invite, porque tá dando erro naquele link que foi mandado hoje de manhã, baixa um arquivo lá e não, por isso que o pessoal não está acessando. Espera aí, pode ser que esteja lá naquele arquivo, tem 2. Eu já botei no grupo de brokers ontem, inclusive, o link, correto, tá? Pois mas aquele link lá que você colocou, quando a gente clica para acessar, ele baixa um arquivo. Não acessa funciona. E cada um tem um link único. A gente precisa de um link, por exemplo, para o corretor que não está na agência acessar sem se cadastrar. Então vai precisar de um link geral também para o pessoal que está fora da agência poder participar. Não, o cara ele clica e se cadastra com o e-mail dele, é super simples. É só clicar e preencher o cadastro. Se não preencher o cadastro, não tem o que fazer. Inclusive, fazer um cadastro uma única vez para todas as academias. Se ele fizer uma única vez, não vai precisar fazer os próximos. Uhum. Mas hoje tu consegue liberar ali? Já está lá. Vai estar nos grupos, no grupo News aí já. Já acabei de mandar. Verifica aí se deu aí. Deixa eu ter confirmado. E eu acho que vai ter a senha lá, né? Tem que passar a senha também, né? Deixa eu passar pro pessoal aqui. Aqui. A senha... Senha... Aqui, já passei já. Ele vai junto no aviso a senha. Nesse último que você passou não veio, só veio o link. Não. Espera aí. Não, mas já passei a senha ali também. Passou no grupo? Pronto. Aham, Tá. Passei no grupo, Perfeito. Obrigado, João. Valeu. Vou dar um tempinho para a galera entrar aqui, só um segundinho. Bom, vamos lá. A galera vai entrando aqui. Como a gente estava falando da questão da cultura, né? A própria Disney, semana passada já teve outras grandes empresas que tomaram a mesma decisão. Agora a Disney, que nada mais é do que a empresa que talvez tenha uma das culturas mais fortes, uma das empresas que mais defendem a cultura, aboliu essa ideia de trabalho remoto de seus trabalhadores, seus colaboradores, justamente porque estava pecando na manutenção da cultura Disney, né? Que é tão importante, que faz parte do sucesso deles, justamente essa questão. Então, a gente pede que vocês participem nas academias, porque a academia é manutenção de cultura, tá? As reuniões, os briefings, toda segunda-feira na agência de vocês, é manutenção de cultura. Os debriefings, na sexta-feira, é manutenção de cultura. Então, existe já um formato pela qual a Remax trabalha as melhores práticas. Não existe um único formato, isso que é importante dizer. Não existe um único modelo dentro da Remax. O que existe são compartilhamento de melhores práticas, até porque não existe um único país, né? São centenas de países, centenas de regiões, cada região é diferente. Mas a gente adota aquilo que dá mais resultado nas regiões. A gente compartilha melhores práticas. Aqui em Santa Catarina sempre foi assim desde o início, tá? Desde o início a gente foi lá buscar pessoas que eram referência. A gente foi buscar a Mônica Silva, como todos vocês sabem, que era referência. A gente trouxe agora a Sandra, pela segunda vez, que é referência. A gente busca modelos do pessoal lá da Léo Champagnier, da Remax da Argentina, que é referência. Então, a gente busca sempre coisas que, de fato, comprovadamente dão resultados, tá? E compartilha com vocês. Eu vou passar aqui um slide, um PowerPoint rapidinho para a gente falar sobre esse assunto. Depois eu vou passar a palavra para o Jonathan e, por fim, para o Fernando Hertal, tá? Deixa eu só fazer a apresentação.
Ok. Então, vamos lá, cultura e planejamento. Nada mais importante para a gente começar o ano, né? Ainda mais depois desse alinhamento que a gente teve lá com a Sandra Canelas, que eu tenho certeza que todos que foram gostaram bastante do treinamento. Até vou pedir que vocês escrevam em uma palavra aí embaixo no chat o que vocês acharam do curso, tá? Quem foi lá, por favor, deixe seu comentário no chat, para os que não foram, não perder essa próxima oportunidade. Vamos falar um pouquinho, então, sobre cultura, sobre alguns eventos importantes que existem na Remax Brasil e Santa Catarina, sobre meta de faturamentos, clubes 2023. A gente ainda está aguardando esses clubes da Remax Internacional e da Remax Brasil, então a gente só vai mostrar os que a gente tem hoje para que todos estejam familiarizados. E aí o Jonathan vai falar sobre o planejamento do primeiro TRI e o ano também, mas com enfoque no primeiro TRI, e também o Fernando vai falar sobre o planejamento dele e os seus próprios indicadores. Essa questão de cultura, né? A primeira ideia é justamente difundir a cultura da Remax, nossos propósitos, nossos valores, princípios, e aqui que está o X da questão, e onde queremos chegar, tá? A gente sabe que é com base numa cultura forte que a gente consegue atingir os objetivos, é a única forma. Uma empresa sem cultura é uma empresa que não perpetua. Todas as empresas que são campeãs em determinados segmentos, todas elas já possuem uma identidade, e essa identidade ela vem da cultura da empresa. E para que a gente tenha essa cultura forte, é extremamente fundamental que exista essas questões aqui, né? Exista relacionamento. Acran, deixa eu pedir para te voltar um pouquinho lá no primeiro slide, só para eu pegar aqui que não... Tirar uma foto aqui, no primeiro. Isso. Valeu, obrigado. Depois eu coloco isso aqui lá no grupo, tá? Show. O relacionamento, que é tão importante, um relacionamento genuíno entre as pessoas. Como a gente sabe, esse é um negócio, como a Sandra bem disse, de pessoas para pessoas, né? E isso vai não apenas para nossos clientes vendedores ou compradores, mas sobretudo para os nossos primeiros clientes colegas. E os nossos primeiros clientes colegas, sobretudo os primeiros ainda são os colegas de dentro de casa, para depois os colegas da rua. Ou seja, a gente precisa ter essa sinergia, precisa ter engajamento de todos, tá? Então, uma empresa sem cultura é uma empresa onde as pessoas não estão engajadas, e empresas onde não há engajamento, a gente sabe, empresa onde há engajamento, o resultado costuma ser 30% a 40% superior apenas pelo fato de engajamento. Nem se fala de técnica. Apenas se há ou não há engajamento, os resultados podem ser 30% ou 40% superiores, tá? Segundo o Instituto Gallup. Estarem alinhados, né, com os valores e princípios da Remax. Os valores, como o Jack Welch sempre fala, ele substitui a palavra valores por behaviors. Behaviors é comportamentos. Então, quando a gente olha aquele quadrinho bonitinho da Remax, lá dos valores, olha para aqueles valores e pensa nos seus comportamentos. Eu estou tendo este comportamento? Tá? Porque este é o comportamento que a gente espera de um agente Remax que deseja ter sucesso. A Remax não é para todos, o mercado imobiliário não é para todos, empreendedorismo não é para todos, é para pessoas positivas, proativas, de atitude, e que queiram, e que tenham fome e ambição de vencer na vida, vamos falar assim, de realizar os seus desejos, de ajudar suas famílias. É para pessoa que pensa grande, tá? Quem fica de ego e vaidade, eu falo sempre, quando o ego é grande, a vaidade é grande, a pessoa é pequena. Somente pessoas pequenas possuem ego e vaidade grande. Então, a gente precisa cuidar muito, porque as pessoas grandes, de fato, elas são muito mais humildes para aprender e para ensinar o que aprendem, né? O que aprenderam. Depois, a gente vai estar sempre buscando, com a nossa cultura, reafirmar o nosso compromisso com o sucesso do nosso cliente, né? Você sabe muito bem que esse ano é o ano do NPS, é o ano da satisfação do cliente, é o ano da entrega daquilo que a gente promete. E para que a gente chegue nesse objetivo, é fundamental ter o compromisso com o modelo Remax, né? A Vivale fez uma ótima ação agora, que foi trazer uma pessoa especialista para o sucesso do cliente. E esse sucesso do cliente começa com o sucesso do corretor. Então, vai ser uma pessoa para ficar focada full time, dando acompanhamento dos corretores. Eu achei maravilhoso. Parabéns aí para todos vocês pela iniciativa. Desejo uma super boa sorte aí, trabalho que ela vai desenvolver, que é uma fera, diga-se de passagem, adorei conhecer, tá? E aí a Remax Brasil compartilhou conosco isso aqui. Ela colocou, esse ano, o Peixoto fez, ele apresentou lá no Summit,
é uma planilha, depois eu compartilho a planilha para vocês verem. Não posso compartilhar a planilha porque ela é estratégica, né? Mas eu posso mostrar para vocês de forma mais ampla como que a Remax fez. Deixa eu até fazer lá que vai ser até melhor, quer ver? Deixa eu fazer aqui, vocês vão ter uma ideia melhor. Deixa eu abrir a planilha aqui. O que vai nortear... Deixa só eu já contribuir aqui, Acra, sobre o acesso. Tem várias pessoas que estão tentando pelo celular e está dando certo. Tá mais fácil do que pelo notebook, tá? Então, quem tiver com muita dificuldade aí, passa para as equipes para acessar pelo celular. Eu também tentei aqui e pelo link deu certo, pelo celular. Por isso que é fundamental entrar antes e não na hora, e muito menos depois, né? Se entrar 10 minutos antes, estava resolvido. Mas vamos lá. O que a Remax Brasil passou para todos os regionais? Passou essa planilha aqui, ó, tá? E ela é baseada nas... Pera, deixa eu fazer devagar, que senão vai muito rápido. Ela é baseada nos 4 pilares. Deixa eu diminuir um pouco. Essa planilha, ela vem, primeiro, na expectativa do cliente aqui, tá? O que o cliente espera, né? O cliente espera vender o seu imóvel pelo melhor preço e prazo possível, encontrar um profissional confiável que resolva as minhas demandas e que represente os meus interesses, e receber um serviço de qualidade que me acompanhe de forma competente em toda a minha jornada. E aí ele passa nos 4 pilares, tá? Passa no pilar da cultura, ideologia e hospitalidade, que nada mais é do que o que eu acabei de ler para vocês e colocar no slide, né? Difundir a cultura da Remax, nossos propósitos, valores, princípios e onde queremos chegar, lastreado na cultura forte, que alcançaremos todos os nossos objetivos. Empresas campeãs são construídas com uma cultura forte, e para ter cultura forte é aquilo ali que a gente falou, de relacionamento, engajamento, alinhamento com valores e princípios da Remax, com o propósito da Remax, compromisso com o sucesso do cliente, compromisso com o modelo Remax. Maravilha. O que agora, deste pilar cultura, e depois nós vamos para outros pilares, que é o pessoas, people skills, real estate, que é o mercado imobiliário, e lucratividade e gestão, são os 4 pilares que compõem a Remax este ano. Tudo que a gente fizer vai ter que estar baseado em alguma coisa aqui dessa planilha. Depois a gente olha isso pela perspectiva do corretor empreendedor, tá? Eu vou dar um zoom aqui. E aí entra, ó, na perspectiva do corretor, do broker e dos regionais, tá? Na perspectiva do corretor, eu não consigo dar zoom aqui, pena. Vou dar por aqui. Ó, na perspectiva do corretor minha responsabilidade comigo, presença com engajamento nos treinamentos e eventos homologados pela Universidade Remax Brasil e pelos eventos da regional e pelos eventos da agência, tá? Ou seja, a Remax ela tem uma metodologia onde a regional pode ser um pouco mais restritiva do que a Brasil, nunca mais permissiva, e onde a própria agência pode ser um pouco mais restritiva que a regional, nunca mais permissiva, tá? É como se fosse um funil. Por que isso? Porque existe cultura de cada uma das agências, em cada região. A região Santa Catarina é diferente da região de várias regiões do Brasil. A cidade XYZ é diferente das outras cidades. Então, a Remax passa ao norte, uma base, e ela permite que as regionais venham sendo um pouco mais restritivas em relação à sua própria cultura, tá? Qual que é o resultado que se espera? Participação nos treinamentos e eventos homologados pela universidade, pela regional e pela agência. Inclusive, a gente vai medir com um indicador de presença esse ano. Existe até uma tabelinha de como calcular esses indicadores, tá? Dos franqueados, idem. A diferença é que, além da presença com o engajamento dele nos treinamentos e a participação, também é o engajamento dos corretores empreendedores para que participem nos eventos e treinamentos, tá? E dos regionais da mesma forma, tá? É o engajamento dos franqueados, dos brokers, dos corretores em participar dos treinamentos e eventos. Eu não vou entrar nos demais pilares porque não é da cultura, eu vou permanecer aqui nesse aqui da cultura. Dito isso, isso que eu acabei de falar para vocês, faz algum sentido para vocês? Vocês acham que faz sentido a gente olhar por essa perspectiva? Sim ou não? Eu não sei vocês, mas para mim faz total sentido, tá?
porque a empresa está muito bem direcionada. A empresa Remax Brasil, como eu falei para alguns de vocês já, eu estou na Remax desde 2011 e eu nunca vi empresa tão estruturada, tão alinhada naquilo que ela quer, sabendo aonde ela quer chegar. E a gente sabe onde a gente quer chegar. Já existe a nova visão da Remax, que é ser a empresa de maior faturamento no mercado imobiliário da América Latina. A gente não quer ser a maior do Brasil. A gente quer ser a maior da América Latina. Ou seja, a Remax Brasil ser maior que a Remax Argentina, que a Remax Paraguai, que a Remax Venezuela e outras mais. E muito mais do que a Lopes, que é a Brasil Brokers, e que outras redes de franquia, tá? Ou outras redes imobiliárias. Então, assim, isso que o Peixoto trouxe deixou todo mundo muito feliz, muito satisfeito, muito alinhado, né? Agora, a nova tecnologia vai nos permitir que a gente alavanque, que a gente escale o nosso negócio ainda mais. Alguns de vocês que já estão experimentando o iList, eu tenho certeza, não é por acaso que eu estou com essa camiseta aqui, inclusive, hoje, eu tenho certeza que já estão percebendo, já estão tendo, como é que fala, o match de negócios, né? Alguém de vocês já recebeu algum contato ou já colocou já cadastrou seu cliente comprador e já teve algum match? Tá? Eu tenho certeza que alguns de vocês já fizeram, que eu já recebi feedback de alguns de vocês, tá? Quando você coloca lá no radar, no antigo radar do Engaia, que agora esqueci o nome. Como é que é o nome agora, Jonathan? Esqueci o nome desse... Buyer's Match. Buyer's Match. Buyer's Match, né? É o match de compradores, vamos falar assim. Quando você cadastra esse comprador e alguém cadastrou aquele imóvel com os filtros ideais, o próprio sistema reconhece e faz esse cruzamento. Então, isso nos ajuda aí a... E o contrário também, quando você cadastra um imóvel, você já consegue ver se tem algum comprador que está com potência, com aquele perfil. Tipo, na hora que cadastrei o imóvel, já consigo ver se tem o perfil de comprador para aquele imóvel. Exato. Agora, é importante lembrar que a gente precisa cadastrar com todo cuidado, tá? Tem que colocar a cidade, o bairro, os filtros. Se você não colocar, pessoas do Brasil inteiro vão receber aquilo lá, né? Como aquele comprador, vamos falar assim. Então, tem que ser muito criterioso no momento do preenchimento, tá? E para isso existem diversos treinamentos já do iList na universidade. Então, voltando aqui à nossa apresentação, de novo, o que a gente vai medir? Participação de presença, tá? Os brokers vão medir, e não é para ser chato, tá? Não por acaso as faculdades, toda a faculdade, ela faz participação de presença dos alunos. Você pode estar matriculado na melhor faculdade do mundo, se você não tiver um percentual mínimo de presença, você não passa, você não é aprovado, você não recebe seu diploma. E aqui não é diferente, tá? Por quê? Porque senão aquela pessoa que não vem, ela compromete a reputação da marca e das pessoas que vêm e que se comprometem, tá? E mais do que isso, a gente não vai nem permitir que essas pessoas permaneçam na companhia. A gente não vai medir resultado apenas. A gente vai medir compromisso e comprometimento. E vai ser primordial para que permaneçam dentro dessa cultura, dentro dessa empresa vencedora, com uma cultura vencedora, pessoas que queiram ser vencedoras, pessoas que sejam positivas, que tragam um ambiente de forma mais positiva e que participem, que façam a sua parte. Por quê? Porque todos nós fazemos a nossa parte, mas a gente não pode fazer a parte de cada um de vocês. Então, a gente pede que ou você faz a sua parte, ou você dá espaço para outras pessoas que queiram fazer a sua parte, tá? Faz sentido isso? Eu não estou querendo ser nenhum tipo de carrasco, nem botar medo, muito pelo contrário. Estou querendo fazer aqui uma conversa franca, tá? De adultos, de adulto para adulto. Acho que todos nós aqui somos adultos, todos nós aqui estamos num ambiente empresarial, todos nós aqui queremos basicamente a mesma coisa. E a gente sabe, a gente já passou por várias escolas, por vários eventos, por vários treinamentos, por várias equipes, em vários tipos de trabalho diferentes. A gente sabe que quando tem alguém que não está na mesma vibe, ela compromete o nosso desempenho, sim ou não? Ela atrapalha o ambiente, ela desfoca o ambiente, né? Ela é sempre negativa, e tá tudo bem, aquela pessoa, a gente vai continuar amigo dela. Só que a gente só vai pedir, olha, a partir de agora você está convidado a ser nosso parceiro externo. Você vai continuar sendo nosso parceiro, nosso amigo, fazer negócio conosco, mas não mais aqui dentro. Por quê? Porque senão a gente compromete aquelas que querem estudar, tá? Então, peço que vocês sejam guardiões da cultura. É isso que eu queria que todos vocês fossem. Guardiões da cultura, tá? Porque o nosso objetivo é que vocês cresçam, que vocês realmente vivam os sonhos e tudo aquilo que vocês desejam. E aqui, através dessa empresa, é super possível. A gente já viu isso muitas e muitas e muitas vezes, tá? Já falei aqui dos franqueados, a mesma coisa.
Então, a gente tem alguns treinamentos mínimos, né, para ser guardiões da nossa cultura, que é a trilha 1 da universidade. Isso aqui são pré-requisitos obrigatórios. Não é obrigatório, eu odeio a palavra obrigatório, mas quem quer ter sucesso deveria ter isso como obrigatório, tá? Fazer a trilha 1 da universidade, fazer a trilha 2 da universidade, fazer a formação inicial de corretores presencial. Nós temos ela online, diversas online, nós fizemos até hoje ela online apenas, que nós estávamos focados no curso da Mônica. A partir de hoje, aí com a ajuda aí dos nossos franqueados e de alguns corretores, por iniciativa até do Estevão, do Jonathan, do Leandro Donenzon e de outros, tá? A gente vai fazer o FIC presencial e de forma itinerante, como a gente apresentou na última academia. Também, o primeiro, inclusive, vai ser agora, no dia 10 de fevereiro, lá em Florianópolis, no Castelmar, tá? Então, a gente vai ter o dia inteiro de FIC, vai ser muito legal. Esse agora vai ter um único dia, os demais serão 2 dias, tá? Porque é muito conteúdo. Depois do FIC, também tem o curso da Mônica, ou seja, se a gente fizer o curso da Mônica, que é a raiz, o curso da Mônica, quem fez o curso da Mônica e fez o curso da Sandra, percebeu que são coisas parecidas, mas muito diferentes ao mesmo tempo. Parecidas porque a base, a essência é a mesma, a raiz é a mesma. Só que a Sandra já fala de uma outra forma, já fala com a nossa língua, que a gente está tão acostumado, e está dentro da cultura do Brasil, do brasileiro, né? Então já está mais adaptado, mais tropicalizado ao Brasil. O curso da Mônica, apesar de ser raiz, ela fala da essência lá da época dela, quando ela era corretora lá em Portugal, que era outra cultura, era outra época, tá? Mas mesmo assim é a base. Feito o curso da Mônica, a pessoa que for fazer o curso da Mônica, se ela não tiver feito trilha 1, trilha 2 e FIC, provavelmente ela vai perder boa parte, não vai captar tudo aquilo que o curso tem para oferecer, né? Vai ficar boiando, tá? E depois do curso da Mônica, aí vem o FAC, que é a formação avançada de corretores. Dentre elas, existem as academias, tá? Existem vários outros cursos, mas as academias, elas vão ter o papel este ano, aqui em Santa Catarina, de aprofundar sobre os temas. Porque o FIC, a gente não tem tempo hábil. Então, a gente vai falar de uma forma rápida, vai dar uma pincelada sobre os assuntos. Mas depois, nas academias, nós vamos entrar dentro de cada assunto, vai ter 1 e meia, pessoas, como eu falei hoje, nesse exemplo de planejamento, que faz isso na prática. Tá ali o Jonathan como franqueado, tá lá o Fernando Hertal como corretor, fazendo e tendo resultado. A gente vai trazer sempre quem faz e quem tem resultado. Então, vai ser teoria, prática, tá? Uma das melhores formas de a gente absorver conteúdo. Depois disso, tem também no FAC, né, nessa formação avançada de corretores, tem outro tipo de treinamentos. Tem os treinamentos que a sua própria agência faz, né? Eu sei que, por exemplo, lá na Remax Oeste, o Lorenzon faz diversos treinamentos super legais, em outras agências idem, né? Ali na Atlântico, o Maninho faz a mesma coisa, o Jonathan, enfim, todos vocês aí, o André, estão sempre trazendo coisas legais, gente de fora para dar treinamento sobre financiamento, sobre outras coisas, né? Sobre documentação, etc, etc. Depois tem o curso da Sandra, que é um baita exemplo, que a gente teve agora, foi maravilhoso. Tem o curso da Eliane Ribeiro, que alguns de vocês já fizeram, que deve ser o próximo curso que a gente vai trazer aqui para Santa Catarina. A gente já fez a Mônica, já fez a Sandra, o próximo deve ser o da Eliane Ribeiro. Tem o curso do Paulo de Vilhena, que é maravilhoso, é online, é sobre como ser um empreendedor, como fazer gestão do seu negócio, né? Parte financeira, etc. Tem eventos do mercado imobiliário em geral. Toda semana existem basicamente eventos, todo mês, ou cada trimestre, pelo menos, vai ter um evento na tua cidade sobre o mercado imobiliário, que eu sugiro que vocês estejam presentes em todos, que vocês façam aquilo que a gente fez agora no curso da Sandra, que é o Coffee Break, ser uma rodada de negócio. Vai para o Coffee Break, já puxa o maço de cartão do bolso e já sai distribuindo, né? A Elaine ali, as meninas fizeram um super trabalho lá, dando um panfletinho com chocolatinho. É isso que se espera quando a gente está num evento, fazer networking, tá? Além de buscar o conhecimento, além de trabalhar o nosso mindset, sobretudo, trabalhar a nossa rede de contatos, o nosso networking. E aí, claro, existem os treinamentos específicos, que é um treinamento específico lá sobre documentação, sobre contrato, funil de vendas, fechamento, etc, etc. Depois é ter clareza de onde vocês estão e onde vocês querem chegar. Eu tenho certeza absoluta que se eu perguntar para cada um aqui que foi executive, que foi 100% club ou que foi platinum, todos eles têm um planejamento, todos eles sabiam exatamente onde queriam chegar, tá? Porque quem não sabe onde quer chegar, né, qualquer caminho serve, né? Como diz lá no Alice no País das Maravilhas, né? Então você precisa ter clareza de onde você está e onde você quer chegar, tá?
Mesma coisa para as agências, a gente já fez semana passada, com exceção de 2 ou 3 agências que não conseguimos encaixar o horário, a gente vai fazer essa semana. Todas as demais já fizeram o nosso planejamento. Eu até vou mostrar esse planejamento para vocês de uma forma ampla e geral. Deixa eu mostrar aqui o resultado da planilha. E olha que bacana isso aqui, tá? Se nós pegar todas as franquias no Brasil, olha aqui, ó. Todas as regionais, a única que levou isso a sério até agora é Remax Santa Catarina, Espírito Santo e o Grupo Pro. E BH e regiões um pouquinho. As outras nem começaram a fazer planejamento ainda, tá? Com tudo que o Peixoto nos encheu o saco, eu tenho certeza que ele vai passar, vai dar uma mijada em todo mundo agora na reunião de sexta-feira, que vai ser a primeira reunião. Então, ou a galera se esperta essa semana e eles não sabem como não é fácil fazer. A gente com 29 agências abertas, 34 no total, a gente teve uma dificuldade de agenda, de fechar com todo mundo. Os brokers aqui sabem, os franqueados sabem o quanto eu incomodei para que isso a gente tivesse com esse resultado hoje, tá? E aqueles que deixaram para a última hora vão ter um grande problema com a Remax Brasil, mas mais do que com a Remax Brasil, vão ter um grande problema com eles próprios, porque não vão estar planejados, não vão estar alinhados, né? Vão estar cada um puxando para um lado, em vez de remar todos para o mesmo lado, tá? Então, quando eu pego aqui o planejamento, que ele vai dizer, fazer a planilha, revisar a planilha, salvar a planilha lá no Drive da Remax Brasil. Tem o vídeo aqui, que agora falta eu atualizar, os que já mandaram o vídeo atualizado ou não, porque depois que nós fizemos a revisão, tem que atualizar o vídeo com o novo número de corretores, com o novo número de gestão mínima por corretor, com o novo clube onde quer chegar e com o faturamento onde quer chegar e com as iniciativas estratégicas, inclusive, tá? Tudo isso eu tenho que salvar aqui nesse link. Então, quando a gente chega aqui no final, nós já chegamos com 418 corretores com Cresci, com uma média de 6 gestões por Cresci, por corretor, e com faturamento de 31 milhões, com as que já fizeram até agora. Se a gente passar nas demais que ainda não fizeram, a gente deve chegar aí perto de 32 milhões. Então, isto é saber onde está e onde quer chegar, tá? Foi assim que a gente chegou até aqui, mas a gente pôde chegar até aqui de uma forma um pouco menos organizada, porque nós éramos menores. O que nos trouxe até aqui não vai ser o que vai nos levar adiante, porque agora nós crescemos, a empresa está mais complexa, tá? Então é preciso demais que a gente esteja muito, muito, muito alinhado com isso. Só para finalizar e passar a palavra para o Jonathan, eu vou falar agora sobre essa questão aqui, tá? Que é as reuniões. Dentro da regional, tem alguém com o microfone ligado aí, se puder cuidar aí, tá? Eu vou colocar junto, eu vou te colocar como... Isso, eu ia falar isso também, já coloca como coisa ali que eu vou te ajudando nesse ponto aqui. Deixa eu ver onde é que tá aqui, Jonathan. O que eu fiz ali? Peraí. Deixa eu fechar primeiro. Participantes. Marco anfitrião. Beleza. Como eu falei para vocês, a Remax Brasil tem uma cultura e ela permite que as regionais tenham uma outra forma, vamos falar, um pouco mais restritiva. O que a gente tem aqui em Santa Catarina, tá? A gente adota uma metodologia das empresas que eu mesmo trabalhei lá nos Estados Unidos e que eram empresas líderes de mercado também, né? Então, tudo aquilo que a própria Remax faz, que as melhores franquias da Remax faz, e também aquilo que eu mesmo presenciei e que dava super resultado, que é a gente começar a nossa semana de uma forma super objetiva, a gente saber exatamente o que a gente tem de melhor na nossa carteira essa semana, onde cada corretor vai lá e vai falar, olha, essa semana o imóvel que eu acredito que é o meu melhor imóvel, aquele que todo mundo deveria conhecer, que todos podem divulgar para os seus amigos, é este imóvel, porque o proprietário está muito motivado, porque o preço está muito bom, o estudo de mercado dele está muito competitivo, tá? Então, esse corretor precisa passar para os demais colegas aquele imóvel para que todos tenham ciência. Mesma coisa os compradores. A gente vai ter semana que a gente tem um comprador mais motivado, mais qualificado, que está mais quente.
esse comprador quente eu tenho que falar para os meus colegas que eu tenho esse comprador quente, que talvez o meu colega tenha ou encontre um imóvel, ou saiba de um imóvel para dar o match, tá? Então, a gente vai fazer a escolha do imóvel da semana, a gente vai eleger os imóveis para visita safari, vai definir o que houver dentro da agência, né? E olhar também as metas da semana, porque as metas que a gente monta no ano, ela é quebrada em trimestres e depois ela é quebrada em 13 semanas. Um trimestre equivale a 13 semanas. Então, quando eu faço isso por semana, e se eu não atingir minha meta daqui a uma semana, eu ainda consigo perceber e mudar, ajustar a minha rota. Quando eu só vou fazer, se alguém mede apenas por trimestre, você vai perder um trimestre inteiro para se dar conta que não fez, para daí mudar, tá? Então, não. Quebra por semana, e aí, semana após semana, a gente consegue ser mais, ter uma ação mais rápida e corrigir mais rapidamente a nossa trajetória. E aí entra um assunto um pouco chato, mas eu já passei um vídeo na maioria das agências, vocês já viram, né, aquele vídeo sobre comunicação não violenta, e aquele vídeo falava lá do Instituto Gallup, que é um instituto que faz pesquisa em mais de quase 80 países, com milhares de empresas, e fizeram essa pesquisa e lá diz que 29% apenas das pessoas são engajadas com a cultura da empresa, 58% estão ali para ver o que dá, né, mas não estão engajadas, e 13% estão ativamente não engajados. Então, sinto informar para vocês, eu já comentei com os brokers, com todos eles, que todo trimestre, nós vamos tirar de forma ativa, já que os caras estão ativamente não engajados, nós estaremos ativamente engajados em tirar essas pessoas da agência e da Remax Santa Catarina, tá? Essas pessoas que não tiverem comprometimento, que não participarem do briefing, que não for na visita safari, que não participar do debriefing, que não colaborar, que não fizer as ACM, que não fizer o que tem que fazer, essas pessoas não têm desculpa, porque em 90 dias é muito tempo. Né? Um trimestre são 90 dias. 90 dias eu tenho certeza se a pessoa tem fome de vencer ou não tem. Ela pode ter dificuldade, ela pode estar insegura e ela está no melhor ambiente para isso. Que vai ter um monte de gente ao lado dela para ajudar. Vai ter os brokers, vai ter o regional, vai ter o staff, vai ter os colegas. Todo mundo está pronto para ajudar. Mas se a pessoa não se ajuda, nós, infelizmente, vamos desligá-las, tá? Então, nós não vamos simplesmente cortar, mas nós vamos colocar as pessoas numa lista de corte. Todo trimestre eu vou perguntar para as agências quem é que neste trimestre entrou na lista de corte, quem é que nesse trimestre não está comprometido, quem é que nesse trimestre não tem presencial de presença nos eventos. Tá? Vai ser medido, lembra que eu falei que tem os KPIs medidos? Na Remax Brasil inteira aqui não vai ser diferente. Tá? Quem são as pessoas que entraram na lista de corte? Então nós vamos olhar essas pessoas e nós vamos ter uma conversa individual com elas. O porquê que isso aconteceu. Pode ser, eu passei por isso no ano passado, eu perdi meu pai, eu fiquei 3 meses dentro do hospital, vai e vem. Então, é humanamente impossível que o cara tenha resultado, o cara tenha cabeça. Então, ok, a gente entende, tá? Houve um fato muito relevante naquele momento que a pessoa não pôde estar ligada. Mas não pode acontecer trimestre a trimestre. Vocês concordam comigo? Pode acontecer um evento, mas não pode ser sempre, tá? Então, o que eu peço para vocês é que vocês... a gente não quer cortar ninguém, tá, pessoal? A gente não é nenhum carrasco aqui, vocês me conhecem já, muito pelo contrário. Eu só não quero que as pessoas que estiverem numa outra vibe, numa outra frequência, que elas atrapalhem aquelas que estão aqui comprometidas consigo próprio, com o sucesso das suas famílias, tá? Então, eu peço isso encarecidamente para vocês, que vocês sejam vigilantes da cultura, que vocês cuidem uns dos outros e que vocês deem o máximo de si. Como eu falei, nós não vamos medir resultados, nós vamos medir engajamento e comprometimento, porque isso que leva aos resultados, tá? Jonathan, fica à vontade. Eu vou ter que pegar a estrada aqui, eu vou acompanhar vocês no resto da reunião online, que eu vou ter que ir lá para Florianópolis, mas fica à vontade você, e meia hora pelo menos aí, depois mais o Fernando Hertal também, tá? Obrigado a todos vocês. Valeu, Acra, muito obrigado, tá? E seguindo nessa linha da cultura, só para dar uma palavrinha inicial, muito bom dia para todo mundo aí. E realmente a gente está nessa mesma vibe aí, nessa mesma tocada que o Acra comentou aqui dentro da Nobre, né? De rever a nossa cultura, de trazer essa cultura para resultado.
porque, acima de tudo, a gente está aqui para transformar a nossa vida, a vida da nossa família e a vida dos corretores que estão aqui com a gente também, né? E é muito bacana, é muito legal quando você tem uma cultura de família, uma cultura de união, uma cultura onde todo mundo se ajuda, mas existe uma linha muito tênue, você conseguir controlar o excesso de família, o excesso de um clima bom, versus o resultado realmente financeiro seu e da sua empresa. O que a gente estava vivendo aqui na metade do ano passado, quando a gente se deu conta disso, começou a aplicar algumas estratégias para mudar isso, né? Que justamente a gente estava com uma equipe muito grande, a gente estava aqui com muito grande relativo, né? Mas a gente estava com mais de 20 corretores e o resultado por cada corretor não estava sendo interessante. Todo mundo muito feliz, todo mundo batendo palmas, né? Hoje de manhã eu estava assistindo no podcast, o cara falou, chegou dentro de uma agência lá, e estava todo mundo feliz, mas a meta não estava batida. Estava todo mundo com um sorriso na cara, mas a meta não estava batida. E era isso que a gente estava passando no ano passado. Começamos a mudar isso e, graças a Deus, agora a equipe que ficou com a gente, e aí começa a entender justamente isso, né? Quem são as pessoas que estavam aqui só pela diversão, quem estava aqui só pelo clima de família, de amizade, quem estava realmente aqui disposto a fazer um trabalho de excelência, a mudar a sua vida, mudar a vida das pessoas que estão ao seu redor, tá? Então, eu vou começar aqui, gente, eu já falei um pouco sobre esse assunto, vocês já viram no Summit, no Agent Summit também, mas eu gostaria de pautar novamente aqui sobre o planejamento, da forma como a gente faz aqui, né? Espera só um pouquinho. Aqui. E esse planejamento, ele começa com a definição das metas, certo? Todo mundo vendo aí? Tudo certo? Beleza. E aí, as metas, eu imagino que todo mundo que fez o Agent Summit, todo mundo que participou do Agent Summit, colocou dentro de um planejamento qual que é o clube que quer atingir, né? Qual que é o valor médio do seu ticket, o valor do ticket médio da sua carteira, e com isso, com essas duas informações, a gente consegue evoluir para um planejamento de ações que a gente precisa fazer no próximo trimestre. Porque é muito bacana, como o Acra falou, a gente colocar, eu quero ser Executive Club esse ano, eu quero ser 100% Club esse ano. O que significa ser Executive Club? Significa você faturar R$167 mil no ano inteiro. Eu vou deixar para saber se eu vou conseguir atingir essa meta lá em setembro desse ano, ou eu vou medir isto semanalmente, as ações que eu preciso semanalmente, o resultado que eu tenho trimestralmente. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é justamente dividir essa meta, dividir esse objetivo financeiro, esse resultado, em trimestres, né? Então, se eu dividir o meu resultado de 167 mil no ano, quanto de comissão que eu preciso gerar no trimestre para conseguir alcançar esse objetivo, para saber que eu estou a caminho desse objetivo no final do ano. E aí vocês precisam entender essa metodologia e fazer essa divisão não de uma forma igualitária, pegar e dividir por 4. Não, vocês precisam entender a sazonalidade. O Fernando vai falar um pouco logo mais, mas eu tenho certeza que o Fernando faturou, atingiu o Clube Platinum, e o faturamento dele foi muito maior no segundo semestre do que no primeiro semestre. Não só por causa do resultado das colheitas que ele foi fazendo ao longo do ano, mas também pela sazonalidade do lugar onde ele está, que é uma cidade litorânea. Então, é muito mais provável que o resultado aconteça no último trimestre e no primeiro trimestre, que é quando as pessoas estão efetivamente na praia. Então, analise a sazonalidade de vocês e aí sim defina uma meta, um objetivo financeiro para esse próximo trimestre. O que você quer buscar no primeiro trimestre de 2023? Com isso em mente, com esse valor em mente, vocês colocam, depois eu vou passar essa planilha aqui para os seus brokers, tá? Para ajudar vocês a evoluir dentro desse assunto. Mas colocou ali, eu quero faturar nesse próximo trimestre como corretor R$45 mil. O valor médio da minha carteira, vamos supor, que é R$500 mil. Isso quer dizer que se eu ficar só com a minha parte da captação, que eu ficar só com garantido, quer dizer que para eu atingir R$45 mil,
eu vou ganhar 3% sobre cada transação, sobre cada imóvel que eu vender, e aí eu vou fazer R$ 15.000 por transação. Quer dizer que eu preciso, no trimestre, de 3 transações. Uma transação por mês. Metade da venda. Gente, eu estou falando aqui de metade da venda. Quem aqui tem um ticket médio de R$ 500.000? Quem aqui consegue chegar num ticket médio de R$ 500.000? Às vezes, hoje eu não estou com um ticket de 500 mil, estou com um ticket de 350, estou com um ticket de 400, mas eu posso caminhar e buscar imóveis que aumentem o meu ticket médio para que possa fazer menos transações, considerando um valor de comissão maior por cada transação, certo? E aí eu pergunto para você, nessa realidade aqui, é possível fazer 3 transações no trimestre? É possível você fazer uma transação por mês? Eu acho que se alguém disser que não é possível, ainda não entendeu o que é o modelo da Remax. Tá? O que é, aonde que você está, certo? E aí, tendo isso em mente, 3 transações no trimestre, a gente começa a fazer a análise dos indicadores de performance que vão nos fazer chegar a esse resultado. Porque não basta a gente medir o resultado. A gente tem que saber se as ações que a gente está tomando diariamente estão nos levando em direção àquele resultado. E aí eu peguei o meu trimestre agora, eu vou dividir o quê? Em semanas, como o Akram falou, agora há pouco, certo? Acho que esse é o maior indicador, é o maior número, o melhor número que a gente pode ter é semanalmente. Diário, eu acho eu acho pouco a gente ter essa... diariamente eu tenho que fazer tantos contatos por dia e tal. Não, eu preciso analisar a semana. Porque muitas vezes eu tenho um dia que eu vou fazer 3 visitas com compradores ou 3 visitas com proprietários, e aí os outros índices vão ficar desbalanceados, certo? Então, assim, eu botei aqui num geral, mais ou menos, como que acontece dentro da Nobre, tá? Os indicadores aí com o percentual de taxa de conversão de cada um. Quer dizer o quê? Se eu preciso fazer 3 transações no trimestre, é uma transação por mês. Aqui na Nobre, nós temos uma taxa de conversão de 40%. Ou seja, a cada 10 gestões que a gente tem em carteira, no prazo de 6 meses, a gente consegue vender 4. Ok? Essa é a nossa taxa de conversão. E tem que melhorar muito, né? A gente precisa alcançar um resultado bem melhor do que isso. Isso quer dizer que se eu preciso de 10 imóveis para vender 4, se eu preciso vender um imóvel, eu preciso captar 2,5 naquele mês. Se eu precisar vender um imóvel por mês, eu preciso captar no mínimo 3 imóveis por mês. E eu vou garantir que todo mês eu tenha uma transação, certo? E aí a gente vai para o segundo índice, o segundo item, né? O segundo KPI. Para eu conseguir as representações, 2,5 representações, quantos estudos de mercados eu preciso apresentar no mês? Isso é muito importante a gente saber, certo? Porque a representação, ela também é um resultado, ela não é um índice de performance, ela é um OKR, que a gente chama, é um resultado. Agora, a performance mesmo, quais são as ações que eu estou fazendo, o que está no meu controle, até aqui o cliente não me disse não. Na representação ele pode dizer não para mim, ou eu dizer não para ele, né? Mas o que está no meu controle? Apresentação de estudo de mercado. Quantos estudos de mercados eu estou apresentando? Aqui nós temos uma média de 40% também de conversão, da 38% mais ou menos, eu arredondei para 40%, de conversão de estudos de mercados apresentado para representação assinada. Isso quer dizer que, se eu apresento 10 estudos de mercado, 4 captações eu consigo no mês, certo? Então, para eu conseguir garantir 2,5 representações no mês, eu preciso apresentar, no mínimo, 6 estudos de mercados. E se eu dividir isso por semana, 2 estudos de mercados por semana. É claro que aqui, se a gente botar o número, né, vai dar 8 no mês, mas para a gente precisa medir por semana isso. Quantos estudos de mercados eu preciso apresentar? No mínimo 2, certo? E aí, para eu fazer estudo de mercado, o que eu preciso fazer? Qual que é o item mais importante que a Sandra bate, que a Mônica bate? Colocar o pé em um imóvel por dia. Conhecer um imóvel por dia, certo? Então,
Mas se a gente analisar o número mínimo do mínimo, o que eu preciso? No mínimo 3 visitas. Isso nessa realidade, nessa taxa de conversão, certo? O que eu aconselho vocês é cada um olhar dentro do seu histórico, quem já tem aí mais de 6 meses, mais de 6 meses já consegue analisar quantos estudos de mercado eu apresentei, quantas captações eu fiz, quantas vendas aconteceram, né? Isso é muito importante para você analisar os seus resultados. Se você ainda não tem esse tempo de agência, vai no resultado da agência, pergunta para o seu broker, o que a galera aqui, o que os corretores que estão aqui estão conseguindo fazer, tá? E aí usa esses percentuais. Não é uma realidade, vai mudar muito de agência para agência, não é uma regra, esse percentual que eu coloquei, é o que está funcionando aqui, tá? Então quer dizer que eu preciso visitar no mínimo 3 imóveis para garantir 2 estudos de mercados na semana. E aí, um outro item que esse a gente pode até transformar em diário, mas eu também gosto de medir na semana. Quantos proprietários que têm o imóvel à venda hoje eu estou conseguindo falar e quantos desses eu consigo transformar em primeira visita? Certo? Tem muitos proprietários que têm seu imóvel à venda e, de repente, por uma falta de habilidade do corretor, ou por um momento que o proprietário está, por uma situação de mercado, às vezes o proprietário não está pronto para receber a nossa visita. Enfim, a nossa taxa de conversão aqui é, a cada 10 proprietários que eu ligo, eu consigo agendar 3 visitas. Então, é 30% de taxa de conversão. Tá? Isso quer dizer que eu preciso falar com 9 proprietários por semana para garantir 3 visitas na semana, para garantir 2 estudos de mercados na semana, para garantir 2,5 captações no mês. E aí sim eu tenho a minha taxa de conversão realizada. Por que é tão importante a gente saber isso? Eu vou dar um dado para vocês agora que vai monetizar as ações diárias que vocês vão ter. Se eu sei que eu conseguindo atingir esse percentual, essa taxa de conversão, eu vou fazer uma transação por mês, e essa transação por mês vai me dar 15 mil reais bruto, quanto vale, quanto me dá de dinheiro cada imóvel que eu visito? É um número interessante de a gente saber? Quanto vale cada primeira visita? Nessa ótica aqui, gente, vale R$ 1.329. Minha pergunta para ti, sabendo disso, quantos imóveis você irá visitar essa semana? Porque basicamente é isso, pessoal. O resultado financeiro, ele vem das práticas que a gente faz diariamente. Se eu sei que cada imóvel que eu visito me gera R$ 1.300, quanto que eu quero ganhar essa semana? Eu quero ganhar 5 mil por semana? Pronto, eu visito 5 imóveis na semana. Porque se você botar isso na ponta do lápis, é o que vai acontecer. No final do ano, é esse o resultado que você vai ter, se você tiver essas taxas de conversão. E aí, depois disso, você entendendo isso, esses números, você vai para o próximo ponto, que é entender em qual alavanca você precisa mexer, em qual resultado, qual KPIs, né, qual indicador de performance você precisa melhorar. Eu preciso melhorar o meu ticket médio, como eu comentei antes, preciso melhorar a minha apresentação de estudo de mercado, a minha taxa de conversão do estudo de mercado, preciso melhorar minha precificação. Eu estou captando bastante imóveis, eu já estou com 15 imóveis em carteira e não está vendendo. Quer dizer que a minha precificação não está boa. Eu não estou precificando os imóveis corretamente. Porque não é só a quantidade de imóveis que eu capto, é a precificação. Se eu estou conseguindo transformar esses imóveis captados em venda. Esse é o ponto que a Nobre vai mexer esse trimestre. Precificação. Porque se eu estou com uma taxa de venda de 40%, é muito baixo. Eu preciso melhorar essa taxa de venda, esse percentual das captações que são vendidas. Posicionamento, eu preciso melhorar o meu posicionamento. E aí, gente, cada um vai estar num momento diferente da carreira. Vai ter gente que precisa melhorar o posicionamento para apresentar mais estudo de mercado. Independente do ticket, independente da precificação, eu não tenho imóvel nenhum. Eu preciso captar imóveis, certo? Preciso fomentar mais parceria, preciso melhorar as minhas representações, né? Então, erro de português, acabei de ver ali. Mas é isso, a gente precisa entender quais alavancas a gente precisa mexer. É como se a gente tivesse um cockpit de um avião. Eu tenho várias coisas para mexer para que o avião decole e ele faça um voo
sustentável. E eu preciso entender quais alavancas mexer em cada momento, tá? E aí entra a última parte, pessoal. Definir qual que é a minha meta, qual que é o meu número que eu vou percorrer. Agora eu preciso transformar esse planejamento em ações. O que eu vou fazer em cada semana? Qual vai ser a minha prioridade por semana? Isso aqui o Akran trouxe para a gente enquanto brokers, fazer o planejamento da agência. O que a gente vai focar em cada semana? Qual que vai ser a regra? Qual que vai ser o objetivo? O que eu vou dizer que, pô, aquela semana foi produtiva?